E aí pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos resolver o exercício de número 10 da lista de exercício. Então vamos para o enunciado. O enunciado diz o seguinte: faça um algoritmo que leia a largura e a altura de uma parede, calcule e mostre a área a ser pintada e a quantidade de tinta necessária para o serviço, sabendo que cada litro de tinta pinta uma área de 2 metros quadrados. Então agora a gente começa a perceber que o exercício já começa a ficar um pouquinho mais complexo, né? Então vamos para a solução do algoritmo. A primeira coisa que eu vou fazer é renomear meu algoritmo, como de costume, algoritmo 0010. A função dele vai ser calcular quantidade de tinta. Autor Iago Franklin. A data já está certo. Essa seção de variáveis aqui de declaração, hoje vamos utilizar isso, mas vamos utilizar isso no final do vídeo. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é perguntar qual a largura da parede, né? A largura e a altura, para que a gente possa calcular a área da parede. E a partir da área da parede, a gente vai saber quanto de tinta a gente precisa. Então, vamos perguntar ao usuário qual que é a largura da parede. Vamos de escreva L. Qual a largura da parede? Vamos colocar até um M aqui para saber que ele precisa digitar isso em metros, né? Estamos sugerindo para ele ali digitar em metros. E aí, vamos criar uma variável no qual será armazenado a largura da parede. Eu vou chamar aqui de largpad, tá? Largura da parede. E vamos fazer a mesma coisa, só que dessa vez para a altura da parede, né? Qual a altura da parede? Em metros também. E aí eu vou armazenar isso dentro de altpad, altura da parede. Bom, então uma vez que eu tenho a largura da parede e a altura da parede, eu posso calcular a área da parede, né? A área nada mais é do que a largura multiplicado pela altura. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma variável chamada areapad, tá? A área da parede vai ser igual a largpad multiplicado pela altpad, a largura vezes a altura. E aí, o objetivo desse algoritmo não é calcular a área da parede, mas sim calcular a quantidade de tinta necessário para pintar toda essa parede, né? E a gente sabe que o enunciado diz que cada litro de tinta pinta uma área de 2 metros quadrados. Então eu vou ter que criar uma variável aqui chamada de tinta. Essa variável vai ser igual à área da parede dividido por 2. Por quê? Porque eu sei que uma tinta vai pintar 2 metros quadrados de parede. E aí com essa fórmula aqui eu consigo saber exatamente quanto de tinta eu vou precisar para pintar a quantidade de área de parede, que vai depender da largura e da altura que o usuário vai digitar. Então, aparentemente tudo certo, agora a gente só precisa retornar isso para o usuário, certo? Então vamos com escreva. Você vai precisar de tinta, né, que é tantos x litros de tinta. Você vai precisar de x litros de tinta. É o que eu vou falar para o usuário, né? E depois disso, agora basicamente eu só preciso declarar as variáveis, né? Então a largura da parede, a altura, altpad, a área da parede e a tinta serão valores do tipo real, né? Porque pode ser uma largura quebrada, pode ser uma altura quebrada, tipo 3,50 metros, sabe? Então aparentemente tá tudo certo aqui no algoritmo. Vamos rodar para ver se está tudo funcionando. Pressiono F9. Já deu um problema aqui que eu esqueci novamente. Esqueci não, né? Esqueci de colocar aqui um parênteses, fechar o parênteses. Então vamos ver onde que tá. Tá, aqui ó, esqueci de fechar as aspas. Fechei a aspa aqui, deixa eu ver, aqui também esqueci. Fecha aspas. E tudo certo, agora tá certo. F9. Aí o computador pergunta,
qual a largura da parede? Digamos que a minha parede tenha 3 metros de altura. Na verdade, qual a largura da parede, né? A largura tem 3 metros de altura e a altura também vai ter 3 metros de altura. Então, você vai precisar de 4,5 litros de tinta. Ele pegou esses 3 aqui de altura e 3 de largura, multiplicou entre eles, né? 3 vezes 3 dá 9. E aí ele pegou esse 9 e dividiu por 2, né? Que é a área dividido por 2. E a partir disso ele achou a tinta, que é 4,5. Só tem uma questão de formatação aqui que eu não estou gostando. Boto um espaço aqui e outro espaço aqui. E vamos fazer outro teste, F9. Digamos agora que eu tenho uma parede com 10 metros de largura e ela vai ter uma altura de 3,5. E para essas dimensões eu vou precisar de 17,5 litros de tinta. Então tudo certo. E agora, utilizando as variáveis aqui, a gente pode comentar essas variáveis aqui para explicar, caso no futuro a gente precisa fazer um estudo ou precisa continuar esse código de alguma forma, a gente pode explicar aqui o que significa cada variável. Isso fica muito explicativo para a gente, né? Então, por exemplo, largpad, eu sei que vai ser a largura da parede. Altpad vai ser a altura da parede. E assim sucessivamente. Eu vou fazer a explicação de cada uma dessas coisas aqui. Então, a área pad vai ser igual à área da parede. E a tinta, né? É a tinta necessária para pintar a parede. Tinta para pintar parede. Então é isso. Basicamente isso. Pelo fato de estar entre slashes aqui, né? Entre barras, significa que isso aqui não será executado pelo computador. Isso aqui só serve para que a gente utilize isso posteriormente. Então é isso. Para o vídeo de hoje é isso, basicamente. Te vejo no próximo vídeo.